A suplementação no tratamento capilar é uma ferramenta valiosíssima. Isso porque a suplementação pode corrigir deficiências nutricionais. Então, muitas vezes o paciente ele não consegue ingerir a quantidade necessária de nutrientes para ter uma boa saúde capilar. Ou porque ele não está ingerindo, ou porque não está absorvendo de forma adequada, ou seja, por qualquer outro problema associado. Aqui a suplementação é essencial para corrigir essas carências, pois como veremos mais para frente, precisamos de nutrientes para manter um ciclo capilar saudável. Uma segunda aplicação muito importante da suplementação no tratamento capilar é para melhorar o terreno biológico. O que eu quero dizer com isso? Melhorar a saúde do organismo internamente como um todo. Se a pessoa está inflamada, estressada, com alguma doença sistêmica, exposta à radiação, cigarro, álcool, alimentos ultraprocessados, com sedentarismo, tudo isso vai prejudicar a sua saúde e, consequentemente, vai refletir também na saúde do cabelo. Além de tudo isso, a suplementação também é muito importante para complementar outros tratamentos. Então, por exemplo, se um paciente está fazendo o tratamento de alguma doença sistêmica, já com algum medicamento, algum procedimento, a suplementação pode otimizar ainda mais este resultado. Enfim, se as suas prescrições de tratamento capilar não está incluindo a suplementação nutricional, saiba que você, profissional, pode estar ficando para trás. Então, antes de começar, o meu nome é Laura Aiello, sou mestre tricologista e aqui nesse canal vamos falar muito sobre saúde capilar, tudo baseado em evidências científicas. E hoje vamos apresentar 5 pilares importantes para guiar o raciocínio clínico numa suplementação para tratamento capilar. Isso porque tudo que não queremos é aquele profissional despreparado, que faz aquele famoso copia e cola, que tem um banco pronto de formulações de pele, cabelo e unha. Aquela suplementação genérica sem considerar a necessidade individual de cada paciente, a melhor via de administração, a melhor forma farmacêutica e também a biocompatibilidade entre os ativos. Então vamos lá, para entender melhor esses 5 pilares, precisamos compreender alguns aspectos do ciclo capilar. E eu vou deixar aqui uma figura para a gente ver isso. Vamos observar essa figura. Pode parecer até um pouco confusa, não é? Cheia de nomes, camadas, tudo isso com o propósito de te mostrar a complexidade do folículo piloso, também considerado um mini órgão da nossa pele. Isso devido à complexidade celular, nós temos diferentes tipos celulares que se diferenciam e adaptam a cada fase do ciclo, as interações que esse folículo faz com o corpo, metabólica, hormonal, imunológica. E note que o folículo não é uma estrutura solta e isolada, não é um fio enraizado, é uma estrutura complexa, viva e completamente associada ao corpo. O folículo capilar, sua saúde e a qualidade do fio que produz é um reflexo direto da saúde do organismo. E de que forma o nosso organismo internamente pode afetar a saúde do nosso cabelo? De várias formas. Então, primeiro, por uma causa sistêmica, metabólica, hormonal, seja, por exemplo, com uma resistência à insulina. Então, sabemos, por exemplo, que a insulina interage diretamente com o nosso folículo capilar, podendo gerar quadros de queda de cabelo, ou então por problemas hormonais como as disfunções tiroidianas. Então, a segunda causa são as causas de carências nutricionais. Como vamos ver, os nutrientes, eles exercem um papel essencial na diferenciação celular, de forma geral, sinalizando que aquele folículo capilar precisa respeitar as etapas do seu ciclo. Então, quando estamos com alguma deficiência, alguma carência de um nutriente importante, esse ciclo ele não consegue ocorrer de forma adequada. Outra causa que faz com que o nosso organismo possa influenciar diretamente na nossa saúde capilar é a parte emocional. O estresse, a ansiedade, tudo isso está ligado diretamente como o nosso cabelo vai responder. E também aos nossos hábitos. Se estamos tendo uma alimentação adequada, sono, ingestão de água, como levamos a nossa vida, tudo isso também impactará de forma negativa ou positiva ao longo do nosso tratamento capilar. Além dessas causas sistêmicas gerais do organismo, temos algumas causas intrínsecas do folículo capilar
que também podem afetar o seu funcionamento. E aí entramos no caso das disfunções capilares. Então temos algumas disfunções, por exemplo, de origem genética, como é no caso da alopecia androgenética. Também temos algumas disfunções autoimunes, então, por exemplo, a alopecia areata, o lúpus eritematoso, a alopecia frontal fibrosante, assim como alterações estruturais da haste capilar. Então vamos para a explicação do primeiro capilar que guia o nosso raciocínio na suplementação do tratamento capilar. E ele é o turnover celular, que se refere à diferenciação e à multiplicação celular. Então vamos ver esta imagem. Aqui percebemos que o folículo capilar passa por diferentes fases. Uma em que ele está muito ativo, com células trabalhando a todo vapor para a produção de um novo fio, sua manutenção, sua forma. Essa fase de crescimento, ou fase anágena, é uma das mais duradouras, em que ocorre o crescimento do fio em comprimento. E isso exige uma alta atividade e complexidade celular. Entretanto, esse fio não cresce para sempre e o folículo capilar entra em uma fase de repouso, a fase catágena, em que ele para de crescer. É uma fase que transita para, enfim, a fase telógena, em que finalmente o fio se desprende para que outro nasça em seu lugar. Todas essas fases que vimos nessa imagem exigem um trabalho intenso celular que é impossível de acontecer sem uma nutrição adequada. Nós precisamos dos macro e micronutrientes, então vitamina D, ferro, proteínas, que servem para sinalizar que esse ciclo capilar deve acontecer adequadamente, tanto entrando na fase de crescimento como na sua manutenção. Então agora vamos para o segundo pilar, que é a suplementação ajudando no estresse oxidativo. O nosso próprio processo de envelhecimento, as nossas próprias reações fisiológicas já geram lá radicais livres, já geram um estresse oxidativo. Além disso, nossos hábitos do cotidiano, então a exposição solar, o consumo de alimentos ultraprocessados, o cigarro, o álcool, o sedentarismo, pode aumentar ainda mais esse estresse oxidativo que já ocorre internamente. E muitas vezes as nossas defesas antioxidantes naturais não dão conta de neutralizar esses radicais livres. E é nesse sentido que o uso da suplementação no tratamento capilar pode auxiliar o nosso sistema antioxidante a combater, fortalecendo e melhorando ainda mais a saúde do nosso terreno biológico. Um terceiro pilar da atuação da suplementação no tratamento capilar é na resposta imunológica. Então, a gente tem algumas alopécias que sabemos que têm origem autoimune, ou seja, quando o nosso próprio sistema de defesa, por alguma questão, por algum problema, começa a reconhecer as nossas próprias estruturas internas e a atacá-las. Isso ocorre em algumas alopécias não cicatriciais, como a alopecia areata, e também nas alopécias cicatriciais, ou seja, aquelas que depois que se manifestam são irreversíveis, como é no caso, por exemplo, do lúpus eritematoso e da alopecia frontal fibrosante. E já temos alguns estudos científicos mostrando que existe uma correlação entre, por exemplo, uma diminuição de vitamina D e a existência dessas alopécias autoimunes. Nesse sentido, a suplementação, por exemplo, de vitamina D pode auxiliar o tratamento capilar, ajudando a modular a resposta desse sistema imunológico. O quarto pilar é a suplementação atuando na estrutura, na composição estrutural da fibra capilar. Aqui o raciocínio é o seguinte: não adianta a gente ficar dando estímulo para esse folículo capilar se ele não tiver a matéria-prima para construir esse fio de cabelo. É a mesma coisa, por exemplo, da gente pedir para o mestre de obra construir a casa, mas ele não ter os materiais, não ter o tijolo para levantar a casa. O folículo funciona da mesma forma, a gente precisa dos componentes estruturais obtidos pela suplementação e principalmente pela alimentação de base para que ele consiga fazer um fio forte e resistente. A fibra capilar é essencialmente uma proteína queratinizada, organizada em camadas com águas, lipídios e pigmento que garantem sua resistência, elasticidade e aparência. Essa queratina, ela se aglomera formando dímeros, depois esse dímero forma tetrâmeros, complexa-se em microfibrilas
até formar finalmente macrofibrilas de queratina. Então, como eu comentei, aqui é muito importante que a gente sempre investigue os hábitos alimentares dos pacientes, pois a proteína, por exemplo, é um componente, um nutriente de base para a construção da fibra capilar. Precisamos de proteína para construir essa fibra saudável. E no caso de alguma dificuldade nessa alimentação de base, também podemos atuar através da suplementação, para complementar com aminoácidos ou proteínas. E a gente viu também que as moléculas de cisteína se aglomeram através de pontes de enxofre, de sulfeto. Então esse nutriente também, o enxofre, ele também é importante para que a gente faça uma composição estrutural adequada no fio. E finalmente o quinto pilar, que é a suplementação, auxiliando na saúde sistêmica. Então, já conversamos que algumas condições, algumas doenças metabólicas, hormonais, podem afetar não só o funcionamento do nosso corpo, mas do nosso cabelo também, porque ele é reflexo direto do nosso organismo. Assim, a suplementação ela pode auxiliar esses tratamentos, criando esse terreno biológico, criando essa condição do organismo interno mais saudável. Por exemplo, se um paciente com hipotireoidismo já está fazendo seu tratamento capilar, mas ainda assim está com carências de nutrientes importantes como vitamina D, zinco, selênio, ferro, ainda assim pode ter uma função tiroidiana prejudicada. Nesse sentido, a suplementação ela entra para auxiliar como um coadjuvante desse tratamento, melhorando a saúde como um todo. Beleza, mas antes da gente continuar falando quais nutrientes são mais importantes, quais conseguem cumprir esses 5 pilares, é importante que a gente entenda um pouco o que a ciência fala sobre esses micronutrientes na saúde capilar. Já se sabe de uma forma comprovada a importância do papel dos nutrientes na saúde capilar. Entretanto, os estudos de forma geral têm limitações metodológicas e a maioria apresenta as correlações da presença ou da ausência dos nutrientes nas disfunções capilares e não necessariamente apresentam uma relação de causalidade. Os principais micronutrientes em destaque na literatura são a vitamina D, o ferro, o zinco, o selênio, a vitamina A e o complexo B. Mas, para entender melhor sobre cada uma delas, já temos vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui na descrição para que você possa se aprofundar mais sobre esse tema. Mas uma das coisas que vamos notar é que um mesmo nutriente ele pode agir em diferentes pilares que vão guiar esse raciocínio clínico da nossa suplementação capilar. Apesar dessas serem as principais classes mais comentadas na literatura, temos outros ativos que também são muito importantes e estratégicos no tratamento. Então, por exemplo, temos ativos antioxidantes, anti-inflamatórios, como a ashwagandha, astaxantina, o chá verde, a coenzima Q10 e todos esses que está descrito aqui na imagem. Também temos os componentes que podem auxiliar no pilar da composição estrutural da fibra capilar, como a cisteína, a cistina, a tirosina, a queratina, o colágeno e as outras formas de proteína também. Também temos nutrientes que auxiliam no quinto pilar, que é o equilíbrio sistêmico, como os antiandrogênicos, sal-palmeto, licorice, e outros, por exemplo, que podem auxiliar no controle glicêmico, o minoxidil, berberina, o cromo. Claro que não vamos sair receitando todos esses ativos para todos os pacientes, por isso vamos organizar como que fica esse raciocínio clínico diante desses 5 pilares que eu comentei aqui. Então, antes de suplementar, uma das primeiras perguntas que precisamos fazer é o diagnóstico capilar desse paciente. Então, qual é o tipo de alopécia que ele apresenta? Quais são as características dos seus fios? Se é um fio fino, miniaturizado, que está quebradiço, qual que é a textura deste fio, se tem rarefação e principalmente qual que é o mecanismo principal da manifestação dessa alopécia. Se envolve algum componente oxidativo, inflamatório, metabólico, hormonal, se tem relação com alguma carência nutricional. Então, depois de identificar o que está acontecendo com esse paciente, é importante que a gente entenda também um pouco do seu estado nutricional, seja através do seu relatório alimentar ou até mesmo confirmando em exames. Se tem, por exemplo, deficiência de vitamina D, B12, ferro, zinco, vitamina A. E também entender se essas deficiências já foram corrigidas
ou se mantém. A terceira coisa que podemos pensar para definir a suplementação é entender se esse paciente está exposto em um ambiente com estresse oxidativo. Então, coisas que já citamos, por exemplo, a radiação solar, o álcool, o tabagismo, uma alimentação ultraprocessada, o sedentarismo, o estresse emocional, que também é oxidativo, ou até mesmo doenças crônicas e recorrentes. Além do ambiente oxidativo, podemos entender, através do relato ou da observação clínica, se existem, por exemplo, sinais inflamatórios. Existe alguma inflamação visível no couro, no corpo, ou então alguma doença sistêmica que esteja propiciando essa inflamação? Então, para que isso fique mais prático e entendível de como vamos pensar nesse tratamento com suplementação, vamos analisar comigo um estudo de caso? Uma mulher de 45 anos que está apresentando uma queda intensa nos seus fios, apresenta nos exames algumas carências nutricionais, então está com a vitamina D baixa, a ferritina, a hemoglobina está limítrofe, ou seja, muito próxima do limite, quase apresentando uma anemia. Não apresenta nenhuma comorbidade crônica, mas está passando por um momento de muito estresse e mudanças na sua vida pessoal. Quais pilares podemos identificar nesse caso e como podemos aplicar este conhecimento para fazer uma suplementação para ela? Então, pensando no primeiro pilar, que se refere ao turnover celular, a diferenciação das células, de como elas funcionam no ciclo capilar, a gente já percebeu que ela está com uma queda de cabelo intensa e está também com algumas carências nutricionais de micronutrientes muito importantes para a diferenciação no ciclo. Então, vitamina D, ferro, sem isso ela realmente não vai ter um ciclo saudável e que podem, inclusive, numa situação de deficiência como a dela, gerar uma queda capilar intensa. Então, aqui precisamos pensar que a suplementação, em primeiro lugar, precisa corrigir essas deficiências já identificadas. Então, identificando o segundo pilar, que se refere à questão do estresse oxidativo e inflamatório, vemos que essa mulher está passando por uma alta carga de estresse na sua vida pessoal, que consequentemente sim, libera mais radicais livres, deixa esse organismo mais estressado e mais propício para o desenvolvimento de disfunções. Então, pensando numa segunda questão, além das carências nutricionais já citadas, também precisamos pensar em ajudar esse ambiente estressado e oxidativo. No terceiro pilar, que se refere à imunidade, essa paciente ela não apresenta nenhuma comorbidade autoimune ou que tenha uma influência direta no sistema imunológico, mas percebemos através do primeiro pilar que ela tem uma vitamina D deficiente e que precisa ser corrigida, pois além de atuar na diferenciação celular, a vitamina D também tem um importante papel de imunomodulação. Então, no quarto pilar, que se refere à composição da fibra capilar, percebemos que essa mulher tem um baixo consumo de proteínas, com uma alimentação ultraprocessada, o que não favorece nem o ambiente do terreno biológico, nem mesmo da matéria-prima para que esse folículo construa um fio saudável. Por último, no quinto pilar, que se refere mais às condições sistêmicas, o pior mesmo que ela relatou foi a questão do estresse, mas não apresenta, identificada até onde se sabe, nenhuma comorbidade crônica que pode intensificar o seu quadro de queda capilar. Portanto, alguns componentes principais que podemos identificar através desses pilares para guiar o nosso raciocínio, para montar uma suplementação para essa paciente, são as deficiências nutricionais de base, o estresse e também um ambiente pró-oxidativo devido à sua rotina e hábitos. Então, o que podemos pensar para suplementar essa paciente? Primeiro, corrigindo as deficiências nutricionais de base, principalmente vitamina D e o ferro. Também podemos pensar em antioxidantes para auxiliar esse terreno biológico, suas defesas naturais antioxidantes. E aqui temos alguns exemplos, por exemplo, o NAC, o selênio, a vitamina C, a vitamina E, a coenzima Q10, que é muito importante nessa fase de vida após os 40. Também precisamos pensar no papel estrutural, melhorando essa alimentação de base com mais proteínas. Também podemos orientar uma suplementação nesse sentido. E para o estresse, além da mudança dos hábitos, da rotina, podemos pensar numa suplementação, por exemplo, com agentes que
ativam mais esse relaxamento, como a L-teanina, glicina, magnésio, triptofano, enfim, temos vários. Então, eu estou colocando aqui na imagem um exemplo de estrutura de suplementação que podemos utilizar, mas é claro que é muito importante que a gente faça a avaliação individual do caso para identificar se essas seriam as melhores doses mesmo desses suplementos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, podem deixar aqui no comentário. Também se inscreva no canal e não se esqueça de ver o link da descrição, que eu deixei uma aula mais completa para a gente se aprofundar nos micronutrientes da saúde capilar.